Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio de Dadi Center. Eu sou o Ricardo Lopes e estou hoje aqui com o Dr. Arlindo Oliveira. Ele é presidente do Instituto Superior Técnico em Lisboa e também professor do Departamento de Engenharia Informática neste mesmo instituto. É um dos maiores especialistas portugueses em inteligência artificial e publicou em 2017 o livro The Digital Mind: How Science is Redefining Humanity, que depois foi também no ano passado publicado em português pela IST Press. E é nestes temas que nos vamos centrar hoje, na inteligência artificial, baseando-nos neste livro da Digital Mind. Portanto, Dr. Arlindo, muito obrigado por ter tirado um tempinho para vir ao programa. É um grande prazer tê-lo no canal. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Ora, o prazer é meu. Portanto, vamos começar então a falar de inteligência artificial. Acha que é justo dizer que os sistemas de inteligência artificial que nós temos hoje em dia focam-se principalmente em resolver problemas específicos e, portanto, são aquilo que em inglês nós chamaríamos Narrow AI, ou seja, são sistemas de inteligência artificial especializados e não de inteligência geral, peço desculpa, como a inteligência humana. Isso é justo dizer isso? Ou acha que Então, também já se estão a fazer esforços no sentido de tentar criar sistemas de inteligência artificial que tentem reproduzir aquilo que os humanos conseguem fazer? não, neste momento, todos os sistemas que existem são efetivamente sistemas específicos que resolvem tarefas específicas, são pouco mais do que ferramentas para um objetivo concreto e nem sequer sabemos como criar sistemas que sejam mais gerais do que isso. E, portanto, embora essa seja a ambição de longo prazo da inteligência artificial, neste momento, de facto, todos os sistemas são muito específicos, são de inteligência geral extremamente específicos. Uhum. E o que é que sistemas como aqueles que são chamados de machine learning trouxeram de novo na inteligência artificial, digamos assim? Porque realmente são sistemas que, ao contrário do que acontece com outros tipos de algoritmos, são uma espécie de algoritmos mais abertos, ou seja, não são completamente definidos e permitem uma maior liberdade ao sistema de aprender, de recolher dados, para tentar atingir o objetivo que é definido. Os sistemas de aprendizagem automática permitem que os computadores aprendam a realizar uma tarefa através de exemplos dessa tarefa. Podem, por exemplo, aprender a fazer um diagnóstico médico ou a identificar as preferências de uma pessoa através do passado. Até mesmo no futuro aprendem a conduzir um carro através de exemplos de condução de veículos. Portanto, isso torna mais flexíveis os sistemas baseados em computadores, que em vez do computador ter de ser programado para efetuar todas as tarefas, ele pode, através destes algoritmos, aprender a desempenhar as tarefas. E, portanto, isso de facto aumenta muito a gama de aplicação dos computadores. Uhum. E com estes sistemas de machine learning nós realmente conseguimos aproveitar ainda mais a capacidade destes sistemas de gerarem informação e deles tentarem resolver os problemas que nós definimos que eles resolvam ou não? Ou é mais uma questão de tentar aumentar a capacidade de processamento que realmente expandirá as possibilidades? À medida que se desenvolvem novos algoritmos e que temos mais dados e que temos computadores mais rápidos, vamos, em princípio, conseguir treinar, usando a aprendizagem automática, sistemas para desempenhar tarefas mais complexas, de mais longo prazo, etc. Se isso nos levará a sistemas tão inteligentes, mais flexíveis, é uma questão em aberto. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas, de facto, à medida que se usam computadores mais rápidos e melhores algoritmos, temos de facto o potencial para poder fazer coisas que são mais complicadas. Portanto, mesmo há poucos anos atrás, reconhecer uma face ou sintetizar um vídeo realista era muito difícil. Neste momento, essas coisas são coisas que são tornadas possíveis por estes métodos. Uhum. E antes de introduzir o tópico das mentes digitais e o que é uma mente em concreto, deixe-me só perguntar-lhe, existe alguma dinâmica entre aquilo que se aprende nas neurociências e nas ciências cognitivas
e aquilo que se faz ao nível do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, quer dizer, aquilo que se aprende acerca de como os humanos e outros animais processam a informação e como funcionam cognitivamente, traduz-se na forma como se tentam construir sistemas de inteligência artificial e vice-versa, ou não? Os sistemas de aprendizagem automática mais usados na atualidade e que fazem reconhecimento de objetos, etc., inspiram-se em abordagens que chamam conexionistas, que são abordagens baseadas em modelos simplificados de neurónios humanos. Portanto, desse ponto de vista, podemos dizer que o cérebro humano serve de inspiração para estes sistemas. Porém, os algoritmos que ssão usados são bastante diferentes e nós nem sequer conhecemos bem os algoritmos que são usados pelo cérebro humano e pelo cérebro dos animais. E, portanto, a inspiração é relativamente longínqua. Não quer dizer que, à medida que vamos tendo melhor conhecimento de neurociências e melhor conhecimento do funcionamento do cérebro, alguns destes mecanismos não possam ser usados para configurar e para inspirar sistemas de inteligência artificial. Neste momento, a inspiração existe, mas é relativamente longínqua e, portanto, os sistemas também são muito menos poderosos do que os cérebros reais. Uhum. E quer dizer, é esse um dos principais interesses, não é pegar, por exemplo, numa capacidade cognitiva ou intelectual do ser humano ou até de outro qualquer animal e expandi-la apenas aquela, ou se calhar uma ou duas, para tentar tornar um sistema de inteligência artificial mais capaz do que nós de resolver de uma forma mais eficiente e mais rápida os problemas que nós queremos que ele resolva, certo? Portanto, neste momento, quer dizer, toda a investigação que é feita nesta área tem como objetivo criar sistemas mais capazes, não é? Sistemas que resolvam melhor os problemas, etc. E, portanto, o que eventualmente venhamos a ganhar e a aprender das neurociências poderá ser usado para isso. No futuro, nunca se sabe, quer dizer, se aprendemos o suficiente da maneira como o cérebro se reconfigura e aprende a desempenhar as tarefas com a flexibilidade que é conhecida, pode ser que estes mesmos algoritmos possam ser implementados num computador. Mas ainda estamos a falar de um futuro distante, uma vez que neste momento ainda não sabemos de facto isso. Pensa que algum dia teríamos como objetivo reproduzir fielmente um cérebro humano ou até um cérebro de outra espécie complexo num meio artificial, indo até, se calhar, ao nível molecular, ou seja, em vez de tentarmos ter um cérebro num meio biológico, tê-lo num meio artificial, mas reproduzido na sua totalidade até ao mais ínfimo detalhe. E também lhe estou a perguntar isto porque no seu livro refere uma coisa como a singularidade e também não sei até que ponto esse objetivo poderia apontar no sentido de atingirmos aquilo que algumas pessoas chamam de singularidade. Sim, portanto, a simulação de mecanismos neuronais no cérebro é uma tecnologia que já tem muitos anos e que é possível. Portanto, nós conseguimos simular o comportamento elétrico de redes de neurónios. Há simuladores que fazem isso, o mais conhecido é o Neuron, mas há muitos simuladores que fazem isso, e nós conhecemos os modelos elétricos de muitos neurónios. Portanto, já foram caracterizados, portanto, os neurónios são, na prática, circuitos elétricos que, dependendo dos estímulos que recebem, depois enviam estímulos elétricos, tipicamente através dos axónios, e é possível modelar isto, é possível fazer modelos elétricos do neurónio, ou de 10 neurónios, até mesmo de milhares de neurónios, em alguns casos de milhões. Portanto, em princípio, não há nada tecnologicamente que impeça de nós sermos capazes de simular um cérebro inteiro. No caso de um cérebro humano, são cerca de 100 mil milhões de neurónios. Portanto, mas é uma tarefa muito, muito complexa. Primeiro, porque é um modelo muito grande, portanto, o circuito elétrico seria muito, muito grande, e, portanto, seria muito lento de simular. E, em segundo lugar, porque seria necessário ter o circuito elétrico descrito a um nível de detalhe muito grande, e isso é complicado com a tecnologia atual. Mas, em princípio, não há nada que impeça isso. Neste momento, por exemplo, há pessoas que estão a trabalhar num modelo completo de um pequeno verme, que se chama o C. elegans, e que tem 300 e poucos neurónios, e, portanto, estão a tentar criar um modelo completo.
Se funcionar para um circuito como esse, e há grandes discussões se consegue pôr a trabalhar ou não, nada impede que depois vão para animais um bocadinho mais complexos, por exemplo, a mosca da fruta, que é bem conhecida, ou o peixe-zebra, que é um outro modelo. Se é possível algum dia chegarmos, digamos, à complexidade de um cérebro de um primata ou de um ser humano, é uma boa pergunta. Eu acho que, em princípio, não há nada que impeça, mas é uma tarefa tecnologicamente muito ambiciosa. Se fosse possível fazer essa reprodução, e naturalmente também, contando também com os estímulos que esse cérebro receberia, da visão, da audição, etc., de alguma maneira essa simulação reproduziria os pensamentos e as emoções e as decisões de uma pessoa, não é? Da pessoa cujo cérebro estava a ser simulado. Essa tecnologia chama-se em inglês Whole Brain Emulation, emulação completa do cérebro, e é uma tecnologia que há pessoas que estão a trabalhar, mas obviamente é uma coisa ainda muito complicada e que não será com certeza nos anos mais próximos, mas há quem diga que poderá ser possível durante este século ou até antes disso. Uhum. E essa emulação do cérebro de que fala, isso dar-se-ia exatamente como? Teríamos que ter realmente o cérebro humano, por exemplo, completamente mapeado e tentar reproduzi-lo fisicamente de alguma maneira? Ou poderíamos tentar só conhecer todos os algoritmos que operam a nível cerebral e tentar transpô-los para um sistema de inteligência artificial? Quer dizer, fazer um modelo biológico é possível, mas não era essa a ideia. A ideia era mais conhecer o modelo e depois fazer uma simulação. Da mesma maneira que se pode simular um furacão num computador, ou se pode simular um avião num computador, nesse caso simulava-se um cérebro no computador. É claro que o cérebro é mais complicado, se calhar não é muito mais complicado que um furacão, mas enfim. Mas o cérebro é muito complicado e é preciso fazer uma simulação muito detalhada, mas a vantagem seria, de facto, simular num computador digital um sistema físico, que neste caso seria um cérebro humano. Há muitos sistemas físicos que são simulados em computadores. Nós aqui no técnico simulamos sistemas de laser, simulamos buracos negros, o que acontece ao pé do buraco negro. Tudo isto são sistemas físicos que, quando são simulados no computador, não se faz um buraco negro no computador, faz-se um modelo do buraco negro e simulam-se as equações. O caso do cérebro seria a mesma coisa. Uhum. Já agora, na pergunta anterior, eu aludi de passagem à singularidade. Gostava de nos explicar do que é que se trata, o que é a singularidade e qual o papel que a inteligência artificial teria na singularidade. A singularidade tecnológica é uma ideia que foi também criada pelo von Neumann e que é a ideia de que poderemos chegar a uma altura onde a tecnologia evolua tão rapidamente que causa uma descontinuidade na sociedade humana, na história humana. Não é? Por exemplo, uma verdadeira inteligência artificial muito poderosa, tão poderosa como a humana, poderia causar uma singularidade. Mas há outras tecnologias que poderiam causar uma singularidade. Por exemplo, nanotecnologia permitisse reparar indefinidamente o corpo humano e, portanto, fazer com que as pessoas vivessem para sempre num corpo normal, num corpo biológico, também criaria uma singularidade, porque o conceito de morte desapareceria. Há outras tecnologias que podem criar uma singularidade, mas as pessoas que têm discutido estas questões entendem que, de facto, a inteligência artificial é uma daquelas que tem mais possibilidades de vir a criar a singularidade, justamente porque de todas elas é aquela que parece, apesar de tudo, mais acessível. Uhum. E esta singularidade e o aspecto específico que referiu de superar a morte, digamos assim, isso dar-se-ia como através do upload da mente, por exemplo? Quer dizer, depende, não é? Portanto, se for nanotecnologia, imagina que se arranjam nanorobôs que são capazes de ir a cada célula, reparar as deteriorações, a deterioração que resulta da idade, etc. Portanto, poderíamos, nesse caso, viver para sempre num corpo humano. Nesse caso, seria nanotecnologia. Essa outra versão, que é baseada na simulação do cérebro, é baseada nessa ideia. Portanto, um cérebro, digamos, é copiado para o computador, é copiado para o mundo virtual, e depois esse cérebro, ou seja, a pessoa que é dona do cérebro, com as suas memórias, as suas emoções, a sua inteligência, viveria nesse mundo virtual. Pode pensar um bocadinho que era como se vivesse num jogo, não é? No mundo de um jogo. Sim. Mas realmente seria uma simulação tão detalhada que seria praticamente indistinguível do mundo real e poderia interagir com o mundo real, por exemplo, através de um robô, etc. Portanto, se essa tecnologia vier um dia a existir, a vantagem de facto é que
cria a vida eterna, porque um sistema digital eu posso sempre copiar, fazer um backup, depois fazer uma cópia. Um sistema digital pode ser, em princípio, reproduzido indefinidamente, ao contrário de um corpo humano ou de um corpo de um animal que acaba por se deteriorar simplesmente por causa das leis da física. Sim, quer dizer, até há pessoas, físicos inclusivamente, que colocam a hipótese de nós mesmos estarmos a viver numa simulação, mas se calhar, não sei se quer entrar nesse tópico ou não, mas de qualquer maneira, referiu na sua resposta que no caso de fazermos o upload da mente ou de o tentarmos fazer, este se trataria sempre de uma cópia da pessoa, portanto, quer dizer, no fundo, não seria a pessoa em si a sobreviver, mas sim uma cópia dela. Sim, mas a cópia é indistinguível da pessoa, não é? Como a cópia tem as mesmas memórias, é como se fosse um gêmeo da pessoa, mas é um gêmeo totalmente igual, que tem as mesmas memórias, as mesmas emoções, etc. Portanto, ser a cópia original não faz uma grande diferença. Se eu pegar numa pessoa, imagino que tenho uma fotocopiadora que permite copiar átomo a átomo, não é? E ficar com uma cópia da pessoa, essa cópia se sente como a pessoa. É claro que depois o original, isto levanta problemas filosóficos complicados, não é? Se ficarmos com duas cópias de uma pessoa, o que é que faz o original? Mas a questão não se coloca porque a tecnologia não existe, não é? Se algum dia a tecnologia existir, as questões vão se colocar. Sim, mas a minha questão até era, se estamos a fazer uma cópia da pessoa, a pessoa em si, a original, vai morrer na mesma. Quer dizer, temos ali uma cópia dela simulada num ambiente digital, digamos assim, num ambiente virtual, e é isso que fica. A pessoa em si, eventualmente, morrerá na mesma, ou não? A pessoa física, o corpo físico morre, não é? Mas se as memórias da pessoa ficarem num sistema que depois se comporta exatamente como a pessoa, pode pensar que a pessoa continua a existir, não é? E isto, se calhar, é o ponto ideal para introduzirmos aqui o tópico da mente, porque no seu livro, e até o próprio título refere, fala de mentes, especificamente mentes digitais. Portanto, o que é uma mente, exatamente neste caso? E eu estou-lhe também a perguntar porque há esta questão, muitas vezes, quando se fala de mentes, vem à baila o dualismo mente-cérebro ou cérebro-mente, e há pessoas que tentam separar a mente das operações físicas do cérebro e dizer que é uma coisa à parte. Há outras que falam até de fenómenos mentais como sendo simplesmente epifenómenos e outros simplesmente qualquer coisa como uma ilusão. Portanto, qual é que é a abordagem que tem a esta questão da mente e talvez da ligação entre a mente e o cérebro? Olha, para os cientistas, para a esmagadora dos cientistas e das pessoas que trabalham nestas áreas, a mente é simplesmente o que resulta do comportamento de um sistema biológico, neste caso é um cérebro. Não é? Não há uma alma separada, não há um dualismo. O dualismo de Descartes não se aplica, quer dizer, se o cérebro deixar de existir, a mente deixa de existir e a mente é simplesmente o resultado da operação do cérebro. Se a operação do cérebro for executada de outra maneira, por exemplo, se em vez de neurónios eu trocasse cada neurónio por um transistor, a mente continuaria a existir e, do ponto de vista exterior, a pessoa não notaria nada, não é? Nem interior. Portanto, deste ponto de vista, a mente não é mais do que o resultado da execução, se quiser, de um programa que corre no cérebro, da mesma maneira que um programa que corre num computador gera um conjunto de fenómenos, não é? Que são visíveis num display ou que são visíveis a conduzir um carro, e, portanto, é a mesma coisa, quer dizer, não há nada de mágico na mente. A mente é simplesmente o resultado da atuação de um cérebro de um animal inteligente. Sim, mas quer dizer, depois há componentes da mente... Diga. É uma visão monista, não é? Que vai contra a visão dualista, onde acredita que, digamos, que todos nós temos um corpo e temos, alguns, uma alma, ou uma mente, ou uma consciência, depende um bocadinho da versão, mas neste momento estas visões monistas, e em particular a visão materialista, é claramente dominante entre os cientistas e não há nenhuma evidência que ela não seja a verdadeira.
Mas se calhar há aspectos mais complicados daquilo a que nos referimos quando falamos de mentes, como por exemplo aspectos da consciência e aquilo que nós experimentamos conscientemente, aspectos relacionados com emoções, ou seja, os aspectos fenomenais da mente, digamos assim, porque até quem faz trabalho em consciência, quer sejam os cientistas da cognição, quer sejam os filósofos da mente, fazem até esta distinção ao nível da consciência, falam da consciência fenomenal como sendo a qualidade, digamos assim, das experiências que nós temos. Portanto, não haveria talvez essa problemática de se criássemos sistemas de inteligência artificial que executassem operações a nível cerebral ou em termos algorítmicos idênticas àquelas que ocorrem no nosso cérebro, se eles realmente estariam a experimentar, a ter as mesmas sensações e as mesmas experiências que nós ou não? Não há essa questão? Sim, quer dizer, a questão das emoções e da consciência para mim é um bocadinho diferente. Das emoções é relativamente fácil pensar que as emoções são resultado direto da operação do cérebro. Não temos grandes dúvidas que os animais têm coisas muito parecidas com emoções e nem sequer é particularmente difícil programar comportamentos muito parecidos com emoções, ou se calhar são mesmo emoções em robôs e em programas. É relativamente fácil fazer isso. A questão da consciência, para mim, para a maior parte das pessoas, é um bocadinho mais complicada, porque realmente não se sabe o que é consciência, não se sabe o que é que torna o cérebro, o nosso cérebro pelo menos, consciente. Nem sequer sabemos bem que tipo de consciência é que os animais têm, embora provavelmente algum tipo terão, e muito menos sabemos como é que poderíamos tornar um programa consciente. Portanto, há aí uma questão difícil e que tem sido muito discutida. Eu partilho a visão de algumas pessoas, como o Dennett, em particular, o Daniel Dennett, que a consciência é um resultado que emerge do facto de termos um sistema muito complexo, com muitas motivações e que dá uma maneira de ter a consciência de si para conseguir viver num mundo complexo. Não é? E, portanto, se alguma vez criarmos sistemas que tenham inteligência artificial e que tenham de sobreviver e atuar e agir no mundo complexo, a probabilidade deles mesmos terem consciência é elevada. Pois podem existir vários níveis de consciência, aliás, mesmo entre os seres humanos podem existir vários níveis de consciência, provavelmente, até que varia conforme o estado em que estamos, mas não me parece que seja uma coisa impossível de reproduzir. Em particular, um sistema que simulasse um cérebro deveria ser consciente. Agora, de facto, sabemos relativamente pouco dessa questão, é uma questão fascinante, sobre a qual há muita coisa escrita e vale a pena ler. Eu faço algumas referências a isso no livro de Digital Mind e também num livro mais recente que escrevi agora, que se chama Inteligência Artificial, mas de facto continua a ser uma pergunta difícil de responder. Exato. E isso aí então é um dos grandes pontos problemáticos aqui, porque verdadeiramente seria alguma vez possível nós criarmos alguma espécie de teste empírico para determinar se um sistema de inteligência artificial tinha alguma forma de consciência ou experimentava algo mentalmente semelhante àquilo que nós experimentamos enquanto humanos ou até que outros animais possam experimentar, porque isso depois tem implicações éticas acerca da forma como... Mas eu acho que o teste já existe, quer dizer, o Alan Turing, quando propôs o teste de Turing, propôs um teste onde nós diríamos que o sistema é inteligente se nós, num diálogo, não conseguimos distinguir uma máquina de uma pessoa. O Alan Turing propôs um diálogo relativamente curto, mas imaginemos que o diálogo é comprido. O diálogo pode durar horas, pode durar dias, pode durar meses. Temos um sistema, temos pessoas com quem falamos ao telefone, por exemplo, uns são máquinas, outros são pessoas. Se nós assumirmos que é impossível distinguir uma máquina de uma pessoa, neste caso, das duas uma, ou a consciência não afeta o nosso comportamento, não é? E nesse caso também pode haver pessoas que não têm consciência, chamam-se zombies em filosofia, portanto pode haver pessoas que parecem pessoas, mas não têm consciência, ou então se nós não conseguimos distinguir a pessoa da máquina, é porque a máquina também tem consciência, não é? Portanto, das duas uma, a consciência não tem resultados, e nesse caso as máquinas podem não ter consciência, mas nós nunca havemos de saber, também nunca havemos de saber se as pessoas têm consciência, ou a consciência tem efeitos visíveis, palpáveis, e nós conseguimos distinguir
uma pessoa que é consciente, uma pessoa que não é, e nesse caso também conseguiríamos distinguir as máquinas pelo simples facto de elas não serem conscientes. Portanto, realmente o teste de Turing, se for levado ao seu limite, é também um teste de consciência, porque nenhum sistema conseguirá enganar-nos infinitamente, ou durante um tempo indefinido, se não for consciente. Porque eu posso fazer perguntas que exigem uma resposta que exige a consciência, não é? Quais foram, como é que se sentiu quando perdeu o pai, ou quando é que namorou pela primeira vez, coisas desse tipo. Respostas que podem ser falsificadas, mas não podem ser falsificadas com a profundidade suficiente. Portanto, realmente um teste, tipo de teste de Turing, é também um teste para a consciência. A menos que a consciência não tenha impacto prático. E nesse caso as consequências são outras. Uhum. Mas o teste de Turing, desde que foi concebido pelo Alan Turing, claro, não tem sido criticado, pelo menos por alguns filósofos. Penso que um dos mais proeminentes aqui foi o John Searle, se eu não estou enganado, que criticou o teste de Turing e até falou daquele exemplo do sistema de inteligência artificial que iria estar a falar chinês, penso eu, mas basicamente o sistema seria treinado para, mediante determinados inputs, produzir determinada informação, neste caso no contexto de uma língua, mas não, mesmo assim ele poderia estar a fazer aquilo automaticamente e não ser... O John Searle é uma das pessoas que não concorda com aquilo que eu disse, de que um sistema que se comporta exatamente como o cérebro humano seja consciente. Para o John Searle, o cérebro humano tem qualquer coisa de mágica que faz com que um cérebro humano crie consciência, mas se eu simulasse um cérebro humano, por exemplo, imagino que eu trocava cada neurónio por um circuito eletrónico, né? Neurónio eu trocava. Portanto, o John Searle diz, bom, no fim, pode ter um sistema que se comporta exatamente como um ser humano, mas não tem consciência. Não é? Eu não concordo com essa... E ele usou o exemplo do quarto chinês, que é um quarto onde há uma pessoa que tem uns livros que explicam como é que se manipulam símbolos chineses. Eu faço perguntas em chinês, a pessoa sem perceber nada manipula os livros e responde em chinês e parece que é uma pessoa que percebe chinês quando de facto não é. Agora, eu pessoalmente não concordo com o John Searle e não concordo em particular com as conclusões, nem concordo com a teoria do quarto chinês, porque realmente esse quarto nunca existe. Quer dizer, não há um livro que uma pessoa pudesse usar para receber símbolos em chinês, perceber o que estava e responder em chinês correto. Se esse livro existisse, nós já teríamos feito um tradutor de chinês, uma coisa que ainda não fizemos. E, portanto, eu não concordo com a posição do John Searle, mas é uma posição que ele tem, como muitos outros filólogos, que acham que há alguma coisa de mágico no cérebro humano e que o comportamento do cérebro humano, em particular o comportamento consciente, inteligente e emotivo, não pode ser duplicado numa máquina. A maior parte, não há assim muitas pessoas que neste momento concordam com essa posição, mas há algumas e, portanto, o direito a ter as suas opiniões nestas questões complexas. Exatamente. Portanto, a sua posição é de que, a partir do momento em que conseguíssemos reproduzir de alguma maneira as operações que ocorrem no nosso cérebro num sistema artificial, esse sistema teria o mesmo tipo de experiências, em princípio. Exatamente. Portanto, é a visão funcionalista, que é se um sistema que funciona exatamente como o outro, não é? Seja o cérebro, imagina ter um modelo eletrónico no cérebro. Para não ser uma simulação no computador, que é uma coisa mais, tem um modelo eletrónico no cérebro. Se o modelo eletrónico funciona exatamente como o cérebro, é porque tem de ter as mesmas experiências, tem de ter a mesma consciência, as mesmas emoções, e, portanto, essa é a visão funcionalista, que neste momento é mais popular entre as pessoas que estudam isto, embora seja uma questão mais filosófica do que prática, porque ainda não temos um modelo eletrónico no cérebro. E nós estamos a falar de consciência e de outros fenómenos mentais e muitas vezes as pessoas estão preocupadas com aquilo que a inteligência artificial pode no futuro atingir em termos de capacidades cognitivas e ainda da possibilidade de ir além daquilo que os humanos determinam para ela, digamos assim, ou trabalhar dentro de determinados limites. Qual acha que é a probabilidade de desenvolvermos, por exemplo, sistemas de inteligência artificial ou então sistemas mais especificamente de machine learning que excedem os objetivos que nós determinamos para eles e que podem de alguma forma virar-se contra nós por irem passos além daquilo que nós tínhamos definido?
Isso prende-se com a primeira pergunta que fez, que é se alguma vez teremos sistemas que tenham uma inteligência artificial geral, não é? Tenham a flexibilidade de um ser humano. Se conseguimos criar esses sistemas, também é razoável pensar que podemos criar sistemas que até sejam mais inteligentes que o ser humano. Se conseguimos criar um sistema tão inteligente como o ser humano, se calhar podemos criar sistemas mais inteligentes que o ser humano. E a pergunta que se faz é se esses sistemas não poderão ser perigosos para a humanidade, não é? Poderão as suas próprias motivações, as suas próprias ambições, ou até podem simplesmente ser mal instruídos e pedimos, por exemplo, para resolver o aquecimento global e eles decidem que se liquidarem a humanidade resolvem o aquecimento global. Portanto, há várias pessoas que se preocupam com isso. Neste momento, como nós não sabemos como criar sistemas de inteligência artificial geral, a pergunta é puramente teórica, não é? Nós nem sequer sabemos. Agora, se de facto conseguimos criar isso, parece-me que a pergunta fica um bocadinho mais interessante, porque realmente não é impossível que um sistema desses, que, como estamos a falar, pode ter consciência, pode ter motivações diferentes e ortogonais àquelas que os seus criadores fizeram, não é? São com o futuro da inteligência artificial, que haja regras deontológicas para os sistemas de inteligência artificial, que haja um conjunto de princípios da forma como esses futuros sistemas poderão agir, mas, novamente, eu reforço, é uma coisa que ainda está num futuro distante, uma vez que nós, neste momento, não temos a tecnologia, não sabemos o suficiente como funciona o cérebro para recriarmos isso num modelo computacional. Mas, então, na sua opinião, pelo menos teria de ser necessariamente um sistema de inteligência artificial geral, quer dizer, não haveria a possibilidade de criarmos um sistema de inteligência artificial para resolver um problema específico e que ele, de alguma forma, excedesse aquilo para o qual o programássemos? E também pode existir. Nós temos, sei lá, desenvolver um sistema para gerir a rede de energia, não é, de um país ou de um continente, e depois o sistema, ao gerir essa rede, para maximizar determinados objetivos, pode ter comportamentos que nós não queremos, por exemplo, desligar a rede e deixar toda a gente sem eletricidade. Isso, em princípio, é possível. Portanto, aí o que é preciso é ter cuidado que o sistema não interprete mal os objetivos que temos para ele. Mas se não for um sistema de inteligência artificial geral, em princípio não será consciente, portanto não terá as suas próprias motivações, estará só a fazer aquilo que lhe dizemos. Mas tal como um avião pode cair porque o software está mal especificado, um sistema desses pode comportar-se mal porque as especificações estão mal feitas. Mas são problemas um bocadinho diferentes. Portanto, temos um sistema que se comporta autonomamente e com motivações próprias, no outro temos um sistema que foi simplesmente mal programado e, portanto, as questões são um bocadinho diferentes filosoficamente. Uhum. Portanto, voltando um bocadinho atrás e talvez outra vez à questão de como potencialmente criar um sistema de inteligência artificial geral, pensa que uma das possíveis abordagens poderia ser a da modularidade da mente, digamos assim, isto é, termos vários subsistemas ou vários módulos, cada um deles a processar tipos diferentes de inteligência ou a resolver tipos diferentes de problemas e depois juntá-los a eles todos num só sistema? Sim, há várias teorias da mente que dizem que a mente tem uma arquitetura desse tipo. Que há diversos sistemas no cérebro, um da visão, outro que gera, sei lá, a fome, outro que gera intenções, etc. E depois existem, portanto, da combinação destes sistemas sai a inteligência artificial geral. Portanto, há várias arquiteturas e várias propostas nesta direção. Não me parece impossível que se possa chegar a sistemas cada vez mais complexos por essa via. Se por essa via chegamos à inteligência artificial geral ou não, é uma boa pergunta, mas eu não tenho resposta, tal como não tinha ao princípio. Nós realmente não sabemos como chegar à inteligência artificial geral. Pode ser que esse sistema dos módulos nos conduza aí. Temos uma parte do sistema sabe guiar um carro, a outra é um assistente, a outra sabe fazer reservas de viagens, sei lá, e quando se combina tudo isto, temos um sistema que é assim que funciona o cérebro. Mas a verdade é que não sabemos o suficiente. Uhum. Portanto, ainda temos muito mais para conhecer acerca do cérebro e realmente é um trabalho que ainda vai ser muito longo, isto é, para conseguirmos conhecer o cérebro é um detalhe suficiente para podermos conceber algo a esse calibre. Exatamente. Portanto, quer dizer, eu há bocado não lhe perguntei e penso que
possamos voltar a esta questão agora. Falámos do upload da mente e a certa altura referiu a nanotecnologia. Pensa que haveria também a possibilidade de uma alternativa para chegarmos a sistemas de inteligência artificial geral, de usarmos nanotecnologia para, passo a passo, substituir componentes num humano, componentes biológicas por componentes artificiais e criar uma máquina a partir daí que seria uma reprodução artificial de um humano, digamos assim? Sim, em princípio, pelo menos a nanotecnologia, a capacidade para fazer máquinas muito, muito pequenas, nanómetros, que pudessem fazer esse levantamento do cérebro humano e até de outros órgãos, usar essa informação, descarregar essa informação para um computador, ou até substituir, por exemplo, substituir os neurónios um a um por nanotecnologia, em princípio é possível, quer dizer, não parece haver nenhuma lei da física que impeça isso. No entanto, a nanotecnologia ainda está talvez mais longe de atingir esse objetivo do que a inteligência artificial mais tradicional e machine learning. E, portanto, realmente, embora essa possa ser uma via, tal como usar a nanotecnologia para reparar órgãos, para destruir tumores, etc., é uma possibilidade, mas é uma possibilidade ainda longínqua. Portanto, também é difícil saber se essa tecnologia vai ser decisiva e ainda menos vai ser usada para atingir os objetivos que referiu. E poderia outra alternativa ser a de utilizarmos alguma forma de imagiologia microscópica, algum sistema de imagiologia para mapear o cérebro até ao nível de molecular ou atómico, por exemplo, e tentar seguir essa via? Abordagens possíveis. Uma é usar técnicas não invasivas, como, por exemplo, ressonância magnética nuclear, que é mais promissora, mas a ressonância magnética nuclear tem uma resolução ali da ordem de 1 milímetro cúbico. E num milímetro cúbico, no cérebro, passa-se muita coisa. Há muitos neurónios no milímetro cúbico. Portanto, este tipo de resolução, com uma tecnologia não invasiva, não funciona se quisermos determinar exatamente como funciona o cérebro. Se quisermos ir mais fino que isso, e isso já foi feito com alguns animais, nomeadamente com o C. elegans, é seccionar o cérebro em fatias muito finas, depois usar, por exemplo, microscopia eletrónica para tirar imagens dessas fatias, e depois montar, digamos, em 3D, como quem monta um puzzle, chama-se isso tomografia, montar, digamos, um modelo tridimensional dos neurónios e todas as células que estão no cérebro. Isso é, pelo menos, em princípio, possível, mas tem a desvantagem que o cérebro tem de ser cortado às fatias, não é? Portanto, é uma tecnologia que é necessariamente fatal para a pessoa ou para o animal que tem um cérebro. Portanto, essas são, digamos, as três grandes alternativas, assim, de uma maneira mais ou menos básica. É a imagiologia não invasiva, é a imagiologia invasiva, com a seccionação do cérebro, ou então é o uso de nanotecnologia para fazer uma espécie de levantamento usando nanorobots que correm. Nenhuma dessas tecnologias, neste momento, tem exatamente a capacidade para fazer este tipo de coisa. A ressonância não tem a resolução, o outro modelo de seccionação também exige, são conjuntos de dados muito grandes e há diversas dificuldades técnicas, embora seja se calhar o que está mais próximo, e já foi feito para animais. E o da nanotecnologia exige, obviamente, nanorobôs que ainda não existem. E qualquer uma destas abordagens poder-se-ia ligar àquilo que chama conectómica, isto é, as pessoas estudarem a forma como os vários componentes do cérebro, nomeadamente os neurónios, estão ligados uns aos outros e criam redes neuronais e coisas assim, certo? Existem vários projetos, nomeadamente o Human Connectome Project, que é um projeto que ocorreu nos Estados Unidos, também é o Open Connectome Project, que tem como objetivo exatamente determinar que zonas do cérebro é que estão ligadas a que zonas, com que tipo de ligação, quantos neurónios, tipos de neurónios, etc. Mas, tipicamente, estes projetos ainda obtêm informação a um nível mais abstrato, portanto, com menos resolução, não é neurónio a neurónio, são grupos de neurónios a grupos de neurónios. Mas, de facto, há vários projetos e há vários livros que descrevem essa ambição de perceber o conectoma humano. Com o genoma humano, que foi perceber o código genético do ser humano.
Exato, e que agora também estamos a perceber que se calhar era muito mais complicado do que as pessoas pensavam inicialmente. Quer dizer, é muito mais complicado num sentido. As pessoas inicialmente pensavam que iríamos ter um muito maior número de genes, pelo menos funcionais, e agora sabe-se que são muito menos do que aqueles que tinham sido projetados, mas por outro lado temos a complicação de perceber como é que desse pequeno número de genes conseguimos toda esta complexidade, principalmente a nível cerebral, não é? Exatamente. Uhum. Muito bem. Pois. Uhum. Portanto, voltando a uma das questões iniciais acerca de mentes, o seu livro tem o título Mentes Digitais. Quer dizer, haveria aqui alguma diferença substancial em termos do que é uma mente natural em comparação com uma mente digital? Portanto, uma mente biológica é uma mente que trabalha com suporte biológico. Todas as mentes que conhecemos são dessa forma. Não é? São realmente os outros seres humanos e também outros primatas e animais mamíferos mais desenvolvidos. Uma mente digital é uma mente que trabalha com suporte digital. Não é? E podemos chegar lá através da inteligência artificial tradicional, não é? Machine learning, etc. Ou podemos chegar lá através do tal de um programa digital, do programa que corre no computador. Daí essa distinção entre as mentes digitais e as mentes biológicas, por assim dizer. Ou analógicas, se preferir. E haveria alguma diferença de abordagem, e agora estou-me a referir mais, se calhar, até a questões éticas, entre uma mente criada através de um sistema de inteligência artificial, ou seja, um sistema de inteligência artificial que desenvolvesse ele próprio uma mente e uma mente humana que fosse colocada a correr num sistema virtual, como por exemplo no caso do upload da mente. Pensa que a abordagem deveria ou poderia ser diferente aí? Ou... Sistemas bastante diferentes. Uma mente baseada na inteligência artificial, com os pelo menos que conhecemos agora, provavelmente seria muito diferente de uma mente humana. Não tinha os mesmos tipos de valores, de comportamentos, de emoções, até podia não ter emoções, até podia não ter consciência. Uma mente que fosse diretamente inspirada, que fosse quase uma cópia da mente humana, em princípio é muito parecida com a nossa, aliás, devia ser igual. E, portanto, são de facto coisas diferentes. Num caso é uma mente, digamos, alienígena, que nós não sabemos como é que vai ser e não sabemos que valores é que tem e como é que se pode comportar. No outro caso é uma mente humana. Os humanos também são esquisitos, mas apesar de tudo somos mais parecidos uns com os outros do que um sistema que viesse de uma inteligência completamente artificial. Mas aqui então, no caso de ser alguma vez possível o upload da mente humana, teríamos o problema de que, sendo um upload, poderiam ser feitas várias cópias dele e, portanto, em termos de abordagem, de se calhar estatuto ético e legal da pessoa, eu não sei se poderia chamar ao upload da mente uma pessoa, mas como funcionaria em termos de experiências mentais como uma pessoa, em princípio sim. Quer dizer, mas há esta problemática de como trataríamos... O problema das cópias coloca-se sempre. Se nós tivéssemos a tecnologia para copiar um corpo humano, e o cérebro também, o problema da cópia também se colocava. Quer dizer, quando eu faço uma cópia, quem é quem, não é? As propriedades ficam a ser da cópia, são do original, são divididas entre os dois, etc. Não é? No caso das digitais ainda é mais complicado, que eu posso fazer backups, posso andar para trás e para a frente no tempo, né? Posso recuperar um backup antigo, posso parar o programa e corrê-lo daí a 50 anos no sítio onde está. Portanto, o problema das cópias, de facto, levanta uma série de problemas filosóficos e metafísicos meio complicados, que só não existem agora porque nós não temos a tecnologia para fazer cópias. Aliás, já temos a tecnologia para fazer cópias de algumas coisas que já levanta problemas complicados. Por exemplo, conseguimos copiar discos, não é? Ou música. Conseguimos copiar vídeos. E o problema da cópia dos discos e dos vídeos, que de antes não era um problema, agora é um problema. Alterou completamente o modelo económico. Ainda não conseguimos copiar pessoas e, se calhar, nunca vamos conseguir. Mas se algum dia conseguirmos, vai levantar uma série de problemas complicados que as pessoas podem pensar um bocadinho e, se tiverem curiosidade, podem ler o livro. Tem um capítulo mais ou menos dedicado a essas questões filosóficas e metafísicas
que são levantadas pela simples possibilidade de pensarmos se uma pessoa pode ser copiada, guardada, multiplicada, destruída, mas depois reposta. Portanto, há uma série de questões aí que são complicadas e que se podem pensar e que neste momento já existem, mas não com mentes humanas. Existem com programas de computador, com obras de arte digitais, com músicas, com vídeos, com tudo o que possa ser digitalizado e que pode ser copiado, guardado. E, derradeiramente, isso torna-se também numa questão acerca de como nós olhamos para e lidamos com a vida, porque, no limite, tornarmos-nos-íamos imortais, pelo menos de alguma forma, não é? E também nos podemos questionar acerca do quão bom isso seria. Não é? Claro, enfim. Ninguém quer morrer, não é? Mas entre ninguém querer morrer e a pessoa querer viver para sempre é uma questão bem diferente. Sim, mas são questões complicadas até. Eu não diria religiosas, porque acho que a religião fica aqui um bocadinho ultrapassada nestas questões, mas são seguramente questões morais e éticas complicadas. Uhum. E pensa que a ética para robôs ou a ética para sistemas de inteligência artificial é algo em que nós podemos pensar de antemão, isto é, antes de os desenvolver, uma vez que não temos a certeza que tipo de sistemas é que eles são ao nível das experiências mentais que têm? Sim, há muitas pessoas que têm defendido a necessidade de haver códigos de ética para quem trabalha em inteligência artificial, para quem trabalha em robótica. Podemos seguramente, as mais conhecidas são as 3 leis da Asimov, mas podemos seguramente definir um conjunto de regras que devem ser seguidas por sistemas e por programadores. Se depois é possível impor essas regras e fazer com que as pessoas e os sistemas respeitem essas regras, já é uma questão um bocadinho mais complicada. Mas essas regras existem e há vários países que já aprovaram regras, há um conjunto de regras. No Brasil, ao mar, fizeram-se um conjunto, salvo de 21 princípios para as pessoas que trabalham em ciência artificial. Portanto, há um conjunto de regras e princípios que, em princípio, ajudam a construir uma ética pela qual se guiem as pessoas que fazem esses sistemas e que programam esses sistemas. Portanto, eu acho que é possível e até é útil que haja uma ética para quem faz isso. Uhum. E isso é uma ética que funciona tanto para os investigadores e as pessoas que trabalham no desenvolvimento destes sistemas, como no sentido inverso, isto é, das máquinas em relação às pessoas, ou não? A ética, essas linhas éticas aplicam-se tanto aos programadores como às máquinas. Umas aplicam-se aos programadores, outras aplicam-se às máquinas. Não é? Uhum. No conjunto, quer dizer, os programadores devem programar aqueles comportamentos das máquinas. Portanto, são coisas variadas, não é? Desde o não matar, não é? Que é mais ou menos básico, a não prejudicar os outros, portanto, há uma série de regras, a não fazer sistemas perigosos que possam sair fora do controle, coisas desse tipo. Portanto, há de facto um conjunto de grandes regras éticas e há muitas pessoas a discutir isso e neste momento há um razoável consenso à volta de um conjunto de regras éticas que devem ser seguidas. Uhum. Muito bem. Portanto, se calhar só uma última pergunta, porque interessou-me algo que disse antes na entrevista acerca de, ao desenvolvermos sistemas de inteligência artificial, principalmente quando chegarmos ao ponto de sermos capazes de alguma maneira, criar sistemas de inteligência artificial gerais, ou seja, que têm inteligência que nós chamamos geral, que conseguem lidar com vários tipos de problemas e têm inteligência fluida e etc, etc, que, quer dizer, nós não podemos ter a certeza acerca do tipo de mentes, do tipo de experiências que esses sistemas de inteligência artificial teriam e o quão semelhantes seriam às que nós, enquanto humanos e outros animais, eventualmente têm e experimentam. Portanto, pelo menos até determinado ponto, concorda com o que pessoas como o Steven Pinker dizem quando referem o facto de determinadas pessoas que têm uma visão mais catastrófica acerca dos sistemas de inteligência artificial e que dizem que eles podem desenvolver espontaneamente determinadas vontades que vão contra as humanas, que ele diz que temos que ter cuidado com isso porque podemos estar a projetar indevidamente as nossas próprias intenções enquanto humanos e um determinado sistema ético.
e coisas assim. Concorda com essa abordagem? Portanto, o Steven Pinker tem uma visão bastante otimista que... Bom, duas coisas. Uma é que, apesar de tudo, os seres humanos são normalmente bons e a sociedade até evolui positivamente. E, em segundo lugar, que muitos dos medos que existem são desadequados, são inadequados, porque estamos a colocar nas máquinas motivações que elas não têm, nem podem ter, porque não vão ser construídas dessa maneira. Eu globalmente concordo com o Steven Pinker. Apesar de tudo, acho que deve ser exercida alguma cautela, porque pode haver sistemas, por exemplo, uma arma autónoma, não é? Um drone autónomo, que foi programado e codificado para matar pessoas. Ele pode não ter consciência e não querer matar ninguém, mas se for eficiente a matar as pessoas é um problema de qualquer maneira. Portanto, há que ter cuidado com algumas aplicações negativas e, em última análise, no longo prazo, porque não que estes sistemas acabem por ser tão complexos, tenham motivações que sejam difíceis de antecipar, não é? Portanto, isso pode acontecer independentemente da questão se tem ou não consciência. Pode ser sistemas muito complexos, um sistema que faz a gestão da energia elétrica de um país pode ser tão complexo que na prática eu não consigo controlar como é que ele se vai comportar numa situação de emergência. Portanto, acho que deve haver alguma cautela e devem ser colocadas salvaguardas que garantam que estes sistemas não têm uma influência negativa na humanidade. Portanto, em relação a esta questão, há dois aspectos, certo? Um deles é a abordagem do Steven Pinker, que diz que como nós não conseguimos prever como é que esses sistemas de inteligência artificial seriam em termos mentais, digamos assim, se eles desenvolveriam consciência ou não e que tipo de consciência e que tipo de vontade se teriam, que se calhar não devemos ser tão alarmistas quanto isso, mas por outro lado há outras pessoas que precisamente pelas mesmas razões, por causa de não podermos ter a certeza do caminho que esses sistemas de inteligência artificial seguiriam a nível mental e a nível de desenvolvimento de vontades e consciência, etc., que temos que ter um especial cuidado porque eles poderiam atingir uma etapa de evolução ou de desenvolvimento em que já não nos seria possível sequer compreender o que é que acontece neles algoritmicamente e eles poderiam colocar-se numa posição fora do nosso controlo. Sim, é isso que diz. Acho que há duas visões e ambas têm de ser tomadas em atenção. Ok, muito bem. Portanto, Dr. Arlindo, antes de irmos, gostava de fazer referência a alguns dos locais na internet onde as pessoas mais facilmente poderiam ter acesso ao seu trabalho. Eu vou deixar um link para o livro, claro, na descrição da entrevista, mas gostava de referir mais alguma coisa? Ou... Não, há vários, enfim, há os TED Talks, há alguns TED Talks interessantes sobre este assunto, há esse livro que referiu, há também o outro livro da inteligência artificial editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, há um blog, portanto, farei à minha página, podem aceder a um blog onde também tenho alguns destes assuntos referidos, e depois há muitos sítios, quer dizer, se colocarem, há vários blogs e vários sites que se dedicam a estudar estas questões, mas são relativamente fáceis de achar, se colocarem as palavras keywords de inteligência artificial. Também há podcasts, há pelo menos 2 podcasts sobre inteligência artificial, um do MIT, muito interessante. Portanto, há muitos recursos, as pessoas que quiserem estudar mais sobre isto. E no fim do meu livro, aliás, dos meus livros, há várias referências a outros livros que podem ser lidos e que endereçam algumas destas questões. Muito bem, portanto, vamos terminar a entrevista aqui, Dr. Arlindo. Foi mais uma vez um grande prazer tê-lo no canal. Eu realmente admiro muito o seu trabalho e li o seu livro com muito gosto e gostei muito. E obrigado outra vez por ter tirado um bocadinho do seu tempo para estar aqui connosco. Ok, muito obrigado eu então. Boa tarde. Hello everybody, thank you so much for coming to my channel and for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've started this channel on February 2018 and have been putting out regular interviews with academics and intellectuals from a variety of fields. So to keep the channel sustainable, I would really like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge there. Any amount, even $1 would already be a great help. Otherwise, and if you like what I'm doing, please share it, leave a like and hit the subscription button. You also have the alternative of supporting me on Subscribestar
or PayPal. I would also like to give a huge thank you to my patrons, Karen Litzke, Anne Blanchett, Peruga Larson, Lau Guerreiro, Chantel Gelina, Jim Frank, Francis Ford, Hans Frederick Sunda, Brian Rivera, Lucas Stafiniak, Sergio Condriano, Janne Haninen, and my two producers, these are Webbe and Rosie. Thank you for all.